Olá, queridos irmãos da Sociedade Espírita Chico Xavier de Passo Fundo e tantos outros irmãos que nos ouvem, que nos assistem nesse momento. Me chamo Verônica, sou trabalhadora espírita da cidade de Sacramento e aqui me encontro grata por essa oportunidade a mim concedida de trazer algumas considerações acerca do Evangelho de Jesus, o Evangelho sob a ótica da doutrina espírita, para trazer algumas reflexões, aproveitando essa grande oportunidade que é para todos nós, todos os momentos que a gente entra em contato com o Evangelho, que a gente busca de alguma forma compreender melhor a verdade para poder vivenciá-la e aproveitar essa existência tão valorosa para todos nós, para que possamos iniciar esse momento, por fazer a prece, para que possamos entrar em sintonia com os bons espíritos, com os amigos espirituais que venham nos auxiliar nesse momento. Senhor Jesus, espíritos amigos que nos assistem nesta hora, obrigada pela oportunidade a nós concedida de aqui nos encontrarmos reunidos em pensamento para orar, reunidos em pensamento buscando a compreensão do seu Evangelho e que nesse momento possamos ser auxiliados nas intuições para trazer um pensamento claro e coerente com as lições do seu Evangelho, Senhor. Obrigada desde já pelo amparo, obrigada mais uma vez pela oportunidade, que assim seja. Então vamos iniciar buscando lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo, não se pode servir a Deus e a Mamon. É um capítulo, como todos os capítulos do Evangelho, rico, profundo de reflexões, de compreensões, de oportunidades de a gente sempre se colocar, como centro, nessa existência, buscando perceber quem somos e como a gente se coloca nessa reencarnação. Então, esse é um capítulo que trata com profundidade de tantas questões importantes sobre como nós ainda lidamos com tanta imaturidade com as questões materiais, que são recursos a nós concedidos pela misericórdia divina para que venhamos avançar. E esses recursos materiais, as posições sociais, as responsabilidades que nós assumimos no nosso contexto reencarnatório, devido às nossas ilusões, por vezes a gente não compreende, a gente pouco aproveita, Assim relatam tantos espíritos que reencarnam, que desencarnam, e que retornam através das mensagens, das manifestações espíritas, nos trazendo, a realidade que eles se deparam, a sua realidade íntima, quando, não conseguiram aproveitar as oportunidades. Por isso é um capítulo valioso de nós estudarmos sempre. E hoje eu gostaria de destacar desse capítulo a parábola dos talentos, Então, a gente trazendo assim de uma forma bem breve, mas apenas para ilustrar antes das reflexões, é uma parábola, que vem falar desse Senhor que ele reúne seus servos e distribui entre eles talentos, antes de uma viagem que ele faria. Então ele distribui para o primeiro 5 talentos, ele distribui para o segundo 2 talentos e para o terceiro 3. E narra-nos esta passagem que aquele que recebeu 5 talentos, quando antes da ida dessa viagem que o Senhor faz, ele vai, faz a viagem e ao regressar ele vai prestar contas, com cada um desses servos, para ver o que cada um havia feito daquilo que recebeu. Então aquele
que recebeu 5 talentos alegremente vem e mostra outros 5, demonstrando, né, ao seu senhor que agiu com responsabilidade, porque o conhece e sabia, né, daquilo que ele seria cobrado, e ele multiplica para mais 5. Aquele que recebeu 2 talentos, multiplica esses 2 talentos para mais 2. E aquele que recebeu apenas 1 talento, por medo, ele enterra esse talento, ele esconde esse talento, que por ter ficado escondido, não foi multiplicado, né? Então esse servo, esse senhor, né, vem falar para esse servo o quanto ele foi preguiçoso, né, e que ele será punido, ele receberá a consequência da sua inoperância, por assim dizer. Então, trazendo aqui, é claro, de forma muito resumida, não são as palavras do Evangelho, são as minhas nesse momento, interpretando a leitura, né, que cada um deva buscar para fazer a sua leitura na íntegra. Mas a gente observa, né, que essa parábola, ela vem trazer esses servos que a gente pode pensar que somos cada um de nós diante das leis de Deus, né? Então, cada um de nós, diante da nossa reencarnação, quando preparávamos para essa existência, nós recebemos talentos também, para que fossem multiplicados, né? Então, cada um desses da parábola, ele recebeu quantidades diferentes em relação ao outro, porque são espíritos diferentes que trazem avanços em moralidade que são diferentes, ou seja, cada um está no seu tempo evolutivo, cada um está com sua bagagem espiritual, cada um fez um caminho, teve um percurso, né, da sua jornada, dessa longa jornada evolutiva, que foi diferente do caminho feito pelo outro. Então, cada um recebe conforme os seus méritos ou conforme as suas necessidades. Então, a gente, partindo daí, a gente já pode pensar como que é único, né, a oportunidade que a gente recebe da reencarnação. Então, cada um de nós recebeu para essa existência não uma relação de mais ou menos comparando com o nosso próximo, como o nosso semelhante. A gente recebeu para essa existência os talentos que eram possíveis de serem multiplicados por nós. Então, eu recebi mais ou recebi menos? Eu recebi o necessário. Aquilo que eu tenho recursos, que eu tenho possibilidades de multiplicar, né? E aí a gente vai observar que, por um lado, tem aqueles espíritos que têm um aproveitamento dos seus talentos, que expandem, que multiplicam tudo aquilo que receberam. E tem tantos outros que, por sua inoperância, por sua preguiça, como narra a passagem, acabam por não multiplicando, né? E para ampliar, né, a compreensão dessa passagem, nós temos inúmeras outras mensagens que podem subsidiar, né, o nosso estudo do Evangelho, de tantos irmãos que relatam, que trazem através das obras mediúnicas e que vão fazer um paralelo, né, com essa passagem, com essa parábola, exemplificando para nós o que poderiam ser esses talentos, né? Então, esses talentos que são trazidos em quantidade, narrados no Evangelho, nós podemos pensar a própria saúde sendo um trabalho, nós podemos pensar sendo um talento, a saúde sendo um talento, pensamos no tempo sendo um talento, a maternidade sendo um talento, a mediunidade, a própria doutrina espírita, a amizade, o conforto, não apenas pensando no conforto físico, mas daqueles que a gente pode aconchegar no nosso coração quando já somos aquele espírito generoso que traz essa construção da amorosidade,
de acolher, isso também é um talento, né? Então a gente tem inúmeras possibilidades, né, de contextos, né, de talentos mesmo que cada um de nós recebeu. E é importante a gente olhar para a nossa caminhada e perceber o que para nós já é um talento. Mas, ainda que a gente olhe e tenha dificuldade de se perceber, de compreender, se estamos mergulhados sob essa luz, sob essa luminosidade que é a doutrina espírita, a gente já está diante de um talento que nós recebemos, que nessa existência, todos nós que nos debruçamos sobre as leituras, sobre os estudos dentro da doutrina, estamos aqui, né, tendo essa bênção, essa oportunidade de termos recebido esse talento. E aí a gente pode pensar na nossa caminhada o que nós temos feito desse conhecimento da doutrina espírita. E isso não tem como a gente fazer no aspecto da comparação. O que eu sei, o que o outro sabe, o quanto de obras que lemos, o quanto de citações que somos capazes de fazer, não é sobre isso. Porque a parábola é sobre multiplicar o talento, né? Então, a partir do momento em que eu me deparo com essa verdade e que eu sou esclarecida e que eu vou compreendendo e recebendo tanto amparo, tanto esclarecimento, o que eu faço disso? O que eu faço com isso? Como tem sido a minha caminhada? Eu caminho da mesma forma, tendo todo esse conhecimento que eu caminhava antes? E aqueles que estão à minha volta? Será que eles se beneficiam de tudo isso que eu recebo? Porque nós precisamos ter esse olhar não do conhecimento filosófico, da intelectualidade, porque nós sabemos que nós já passamos desse tempo, nós já não estamos mais nesse momento. A maneira como o conhecimento chega para nós já é esclarecedor o bastante para nós termos a clareza de que nós precisamos da vivência e não da filosofia do conhecimento pelo conhecimento, né? É importante saber, né? Mas a gente deixa de ter a coerência, né, daquilo que a doutrina nos ensina, nos exemplifica, se a gente apenas fica na literatura e isso não promove em nós nenhuma mudança íntima, nenhuma mudança de sentimentos, nenhuma mudança de pensamentos e, consequentemente, nenhuma mudança de postura, né? Aqueles que caminham conosco, por exemplo, que caminham intimamente conosco, os nossos familiares, aquele próximo mais próximo, o que parte de nós para eles? Como eles nos sentem, nós mergulhados em todo esse conhecimento? Será que somos os mesmos? Será que falamos, trazemos ideias novas? Mas será que nós somos novos? Estamos nos transformando, nos renovando? Ou será que ainda somos os mesmos? Então, é importante nós fazermos essa pergunta na nossa intimidade. O que tenho feito desse conhecimento? Eu tenho multiplicado de que forma tudo isso que eu tenho recebido? Entendendo que multiplicar não é replicar em falas o que o outro deva fazer, porque nós não temos condições de indicar caminhos a ninguém, a não ser a nós mesmos. Então, esse sinalizador que é a doutrina espírita na nossa caminhada, ele precisa ressoar, na nossa consciência, onde estão as leis de Deus, na nossa intimidade. Quais foram as mudanças de postura que primeiro intimamente nós tivemos e que nos ajudaram a mobilizar esforços grandiosos para que talvez nós já pudéssemos olhar à nossa volta e enxergar o mundo de forma diferente?
enxergar essa existência com outros olhos, olhar aqueles irmãos que estão à nossa volta, como, de fato, como irmãos, como o nosso próximo, como o nosso semelhante. Então esse conhecimento, ele não é um privilégio, justamente porque nós responderemos, né, como esse Senhor que retorna de viagem e questiona aos seus servos: o que fizeste? Nós sabemos que esse questionamento, ao retornarmos à pátria espiritual, a nossa própria consciência irá nos questionar: o que fizeste daquilo que você recebeu, né? Porque nós entraremos em contato conosco mesmos, né? Nós entraremos em contato com a plenitude da nossa intimidade e do ser espiritual que cada um de nós é. Então, esse olhar reflexivo perante o conhecimento, ele precisa ser constante na nossa caminhada, né? Então, a gente precisa levar com muita responsabilidade aquela recomendação de Santo Agostinho, tão citada do Livro dos Espíritos, né? De que ao final do dia a gente deva interrogar mesmo a nossa consciência, se a gente realizou tudo o que podia naquele momento, naquele dia, se a gente fez todo o bem que a gente poderia, se ninguém tem algo a queixar-se de nós. Então, ao final do dia, né, nesse momento, vamos refletir: qual foi o tempo que eu destinei no dia de hoje para multiplicar esse talento? Porque aquele servo que enterra, quer dizer, não teve momento nenhum que ele conseguiu olhar aquele talento e multiplicar. Ele estava escondido, ele estava enterrado. E aqueles que multiplicaram, com certeza trabalharam diuturnamente para que no tempo certo, de regresso, né, do seu Senhor, eles tivessem o que oferecer. E aqui nós, enquanto encarnados, a gente não tem como dizer o tempo certo é esse. Porque o único tempo que nós temos é o presente. Então, é o único tempo que nós temos é o presente, e a gente precisa, por esse motivo, aproveitar a oportunidade que a gente tem, que é cada dia da nossa caminhada, cada dia da nossa existência, porque é valioso. Vamos pensar em um outro talento que a literatura espírita nos traz, que é o próprio tempo. O tempo é um talento que a gente pode multiplicar. Mas vamos pensar antes: como eu tenho utilizado o meu tempo? Será que eu tenho consciência do tempo que eu tenho nessa existência? Quer dizer, esse tempo presente, onde eu estou colocado, em que contexto, em que ambientação eu estou inserido para o aproveitamento, para as construções que precisam ser feitas agora, né? Então, quantas expressões a gente observa, né? Como matar o tempo, perder tempo, gastar o tempo, deixar passar o tempo, né? É como se a gente pensasse em um recurso natural, como a água, e a gente deixasse aquela torneira aberta e aquela água vai indo embora. Então, quando a gente fecha a torneira, a gente impede que o desperdício continue, mas a gente não faz retornar aquela água que já correu. Então, não tem como a gente voltar e querer recuperar aquilo. E o nosso tempo é a mesma coisa. É como aquela água que a gente já deixou desperdiçar, que ela já foi perdida, virá mais, o quanto a gente não sabe. Então a gente precisa ter esse olhar sobre o nosso tempo na Terra e entendendo que o aproveitamento do tempo enquanto espírito encarnado não é esse aproveitamento, esse uso, melhor dizendo, esse uso que muitas vezes nós fazemos das ocupações que a própria vida cotidiana, né, a gente está inserido num contexto social, então é inerente à reencarnação, né, a gente ter os nossos compromissos familiares, profissionais, sociais, mas muitas vezes
por uma cultura, né? E por um processo de educação também, talvez, nós fomos conduzidos a um pensamento de que é bom estar ocupado, ou de que às vezes é importante quem está sempre ocupado, ou de que está sendo útil quem está sempre ocupado. E que nós sabemos que não são verdades, né? Porque não é o que nós fazemos que vai garantir o bom aproveitamento do nosso tempo, mas como fazemos, né? Porque independente da atividade que a gente ocupe, a gente precisa sempre ter um olhar voltado para a intimidade, pensando qual é a intenção que eu coloco naquilo que eu realizo, quais são os pensamentos que eu estou alimentando no momento em que eu realizo essa atividade, e assim a gente vai tendo um termômetro, se aquilo é apenas uma ação mecânica que o meu corpo habituou-se a fazer, ou se naquele momento eu estou ali entregue em espírito, auxiliando, seja lá da forma que for, às vezes apenas cumprindo fielmente o meu dever, os compromissos que eu assumi, mas de forma digna, de forma honesta e respeitosa comigo e com o meu semelhante, né? Então, nós podemos remeter, né, nesse momento à explicação de Kardec no Livro dos Espíritos, quando ele nos esclarece, né, que toda ocupação útil é um trabalho. E aí, ao saber, né, ao ter esse esclarecimento de que toda ocupação útil é o trabalho, a gente se questiona. Hoje, por exemplo, o que eu fiz que foi algo útil? Em outras palavras, hoje eu servi a alguém ou eu apenas fui servido? E aí a gente vai ter, né, um termômetro de como foi o nosso aproveitamento no dia de hoje. E conforme a gente vai se observando, percebendo o nosso padrão de pensamentos, de intenções, nas ações que a gente realiza, a gente também pode transpor isso para um olhar do tempo do espírito, né? Que não é um tempo cronológico. É eu pensar assim, em que tempo eu me encontro, né? Talvez eu ainda esteja num tempo daquele, voltando no talento anterior da doutrina espírita, talvez eu ainda esteja naquele tempo de olhar apenas como uma filosofia, como algo belo, como algo nobre, mas se o meu olhar ainda é esse, eu ainda estou apenas no tempo das falas. Eu sou um espírito que ainda não estou lúcido o suficiente para me perceber. Porque se a gente não se percebe enquanto ser espiritual, quais são os nossos recursos, né, quais são os nossos talentos, quais são, né, as situações que a gente ainda tem que vencer na nossa intimidade, é muito mais difícil a gente sentir e perceber aqueles que estão à nossa volta, sentir e perceber a necessidade dos nossos irmãos, né? Então, é sempre esse olhar para a nossa intimidade, para nós mesmos, né? E aí, olhando para nós mesmos, vamos pensar em um outro talento, né? Por que não refletirmos sobre a própria saúde como um talento? Muitos de nós vivemos situações de algumas enfermidades que podem ser expiações ou provas, né? Depende do contexto de cada um, mas vamos pensar naqueles espíritos que nessa existência não vieram nesses contextos. Quantos de nós têm plena saúde? E aí vamos pensar, essa saúde a gente multiplica em quê? Será que nós queremos ter muita saúde para viajar, para descansar, para usufruir de uma excelente noite de sono, para estar apenas com os nossos familiares, para cuidar do corpo apenas como vaidade? Ou será que a gente já consegue
voltar para as narrativas de Jesus e olhar com admiração e esperança a coragem daqueles irmãos que trabalhavam diuturnamente aprendendo a servir, auxiliando o próximo, dando diariamente o seu testemunho de fé, de esperança. Porque se a gente recebe como talento para essa existência, termos um corpo, né, que nos acolhe, essa ferramenta que é esse corpo físico, e a gente receber uma ferramenta muito aprimorada, né? O que a gente faz com essa ferramenta? Qual o uso que a gente faz dela? Ou será que a gente está deixando ela atrofiar e perdendo, enterrando esse talento? Quantos de nós utilizamos a nossa saúde para cuidar de um doente, para cuidar de uma criança, para ensinar alguém a fazer algo, para cuidar do lar, para atender a tantas pessoas que necessitam de nós? Então é importante nós pensarmos qual tem sido para nós o uso de todos os talentos que nós recebemos. Então, que bênção a gente pensar de forma, trouxe aqui, é claro, de forma muito simples, mas vamos pensar nesses três que foram citados nessa fala, né? A doutrina espírita. Que bênção que é a doutrina espírita na nossa caminhada. O tempo, a saúde, ainda que a gente não tenha recebido esse último que eu trouxe como exemplo, se estamos aqui envolvidos nesse contexto, nesse amparo, temos o tempo e temos a doutrina espírita. E a gente faz o que na nossa caminhada? Então é a gente procurar iluminar, né, que esse evangelho, que é a luz da nossa caminhada, que a gente consiga, através do nosso esforço, da nossa dedicação, enxergar com mais clareza a riqueza que é a nossa existência e pedir ao amparo dos amigos espirituais, porque somos muito pequenos, trazemos ainda muitas fragilidades, quantos contextos nós ainda não compreendemos, por isso necessitamos e somos, né, muito amparados, necessitamos desse amparo para que a gente consiga enxergar o que temos diante de nós na nossa caminhada e que a gente ainda não percebeu. E por não perceber, muitas vezes nós nos julgamos infelizes e ficamos temerosos, como aquele servo que recebeu apenas aquele talento e por medo, por inoperância, escondeu. E será que a gente não está nesse contexto reencarnatório, por N situações, escondendo esses talentos? Porque a gente precisa de coragem, a gente precisa de bom ânimo e, fundamentalmente, vivenciar a lei do trabalho para que qualquer talento possa ser multiplicado. E vivenciar essa lei pede de nós esforço, renúncia e muita dedicação. Então, que a gente consiga se fortalecer, buscando sempre o olhar das lições do Evangelho de Jesus, buscando sempre nos enxergar nessas parábolas, olhar para a nossa intimidade, olhar para nós mesmos com amor, mas também com responsabilidade. Então, vou encerrando por aqui esta breve fala, agradecida a cada um pelas vibrações, pelo amparo, pela sustentação, e que tenhamos tantos outros momentos de tantos irmãos que se dedicam e que com certeza com mais profundidade trazem as suas reflexões sobre o Evangelho. Meu muito obrigado e que nós tenhamos todos momentos de coragem, de esperança e de bom ânimo na nossa caminhada terrena. Senhor Jesus, espíritos amigos que nos assistem, novamente aqui nos encontramos gratos por mais um momento de reflexão que tivemos. Obrigada pelo amparo, pela oportunidade concedida a cada um de nós. Obrigada pelos talentos recebidos
e que com o nosso esforço, com a nossa dedicação, nós consigamos multiplicá-los. Se conosco e que assim seja. Muito obrigada a todos pela atenção e que assim seja.